Muito bom dia a todos e a todas. Estamos começando mais um Mateando com a Defensoria Pública e hoje vamos conversar sobre investigação defensiva. Estamos recebendo nossos convidados aqui. Criminalista, doutor em ciências criminais. Muito bom dia. Deixa eu também ajeitar a câmera aqui. Doutor Kleber. Bom dia, doutor. Tá bom meu áudio? Você está me ouvindo bem? Perfeitamente, que tudo certo aqui. Deixa eu Estamos a ajeitar aqui. ponto. Vamos aguardar o doutor David aqui para iniciar nossa conversa aqui, né? Vamos lá. Nessa manhã que não está tão fria hoje, temperatura agradável, né, para um inverno, né? Tá bom para a gente Então, matear com a vamos, defensoria. vamos tomando um chimarrão aqui, né? E o senhor, Tranquilo. o senhor está me escutando bem aí? Como é que tá? Tudo tranquilo? Ah, perfeito seu áudio. Tá muito bom o áudio. Perfeito, então. Nós vamos conversar hoje sobre um tema que é importantíssimo, né? Sobre a investigação defensiva. O doutor David está chegando aqui. Vamos só aguardar mais um instante, aproveitar novamente para desejar um bom dia a todos aqueles que vão nos acompanhar e dizer que a live ela também fica disponível depois no feed da Defensoria Pública e também no IGTV. Muito bacana a iniciativa. A gente tem Muito bom dia, doutor David. Tudo bem? Como é que estão os Tudo senhores? bem? Tudo tranquilo? Satisfação recebê-lo aqui nesse espaço virtual, doutor Kleber também, nesse em casa aqui nessa algo que era inimaginável há um tempo atrás, hoje se tornou praticamente comum esses encontros virtuais para discutir temas importantes, né, para a sociedade gaúcha, para a sociedade brasileira, e discutir defesa criminal, discutir defesa, investigação defensiva, é algo importante, porque nós estamos falando sobre vida, estamos falando sobre privação de liberdade, estamos falando sobre aplicação do direito penal, e isso precisa, né, de um caminho para se chegar ou à absolvição ou se chegar à condenação, precisa de um caminho que ele observe determinadas regras, observe determinado procedimento regular. Mas não vou me alongar aqui nessa saudação, mas eu gostaria de novamente agradecer aos senhores que aceitaram este convite nessa manhã de inverno gaúcha, muito cedo, virem aqui conversar com aqueles que acompanham a Defensoria Pública nas redes sociais, sobre processo penal de um modo geral, mas sobre algo que vem ganhando força nos últimos tempos, que é uma postura diferente da defesa técnica, né? E é também apresentar algumas ferramentas em matéria de comprovação de hipótese, demonstração de que outra história é possível dentro do processo penal. Eu vou começar aqui, eu vou seguir a ordem de chegada e pedir para o doutor Kleber fazer uma breve apresentação aqui para aqueles que estão nos acompanhando, aqueles que vão nos acompanhar, e depois eu passo a palavra de imediato ao doutor David. Pode ser? Tranquilo, tranquilo. Vamos lá. Primeiro manifestar, né, um orgulho, uma honra, né, ter recebido, né, o convite aí do doutor, um convite duplo, né, do doutor André, doutor David, que a gente tem atuado em alguns casos e a gente realmente tem uma relação bastante próxima e tem muito a ver com o que nós vamos tratar sobre hoje. Né, só pediu que eu fizesse uma breve sobre o meu currículo, fazer uma coisa bem breve, o pessoal pode acessar isso aí também na internet. Eu sou perito Kleber, né? Trabalhei por mais de 20 anos aí na perícia criminal do Rio Grande do Sul, no IGP, trabalhei em várias áreas, cheguei na direção. Depois eu tive uma experiência bastante interessante dentro do Ministério Público, né, a convite do Procurador-Geral, doutor Dalazen. A gente fez um trabalho muito interessante ali em relação na parte do assessoramento técnico, né, em especial no Tribunal do Júri, que hoje vejo que isso aí deixou um legado, né? A gente viu que em outros estados já existia um assessoramento técnico e o Rio Grande do Sul ele iniciou um projeto muito interessante aí de assessoramento técnico. Eu acho que a gente vai ter bastante oportunidade. Eu trabalhei em várias áreas aí, hoje eu atuo bastante aí junto ainda com os operadores do direito, ainda converso com os delegados, ainda converso com os promotores, mas bastante aí com os escritórios de advocacia. O doutor David aí é um grande parceiro aí, que a gente tem feito uns trabalhos muito interessantes, talvez de uma certa forma até inovadores, e é bem sobre o tema que nós vamos tratar hoje.
Perfeito. Fazer uma saudação aqui ao doutor Antônio Flávio de Oliveira, nosso defensor público geral, que acabou de entrar na nossa live aqui. Um grande abraço a esse ilustre filho da vacaria que hoje nos comanda na Defensoria Pública e nos guia nesse período, inclusive, muito difícil pelo qual passa a humanidade, que é esse período pandêmico, né? Doutor David, um grande amigo que Canoas me deu, né? Nos encontramos lá num rumoroso processo, né? A gente nunca espera, né, vamos dizer, as relações de amizade elas vão brotar dentro de um processo tão complexo como aquele que nós nos encontramos em Canoas, mas já a partir daí tivemos a oportunidade de estreitar os laços e conversar sobre outros temas no âmbito da defesa criminal. Novamente, seja muito bem-vindo e faça a sua apresentação para aqueles que nos acompanham. Bom dia. Bom dia. Agradeço, Andrei, pelo convite. E para mim é uma honra poder participar dessa live, né, e tratar de um tema que a gente vem, de certa maneira, não no sentido, enfim, de instaurar um procedimento de investigação defensiva, mas pela nossa cultura também de ir atrás da prova e buscar elementos que possam, de alguma maneira, favorecer o nosso cliente ou assistido ou patrocinado. Certamente o processo aquele de Canoas deu trouxe esse lado positivo, que é aí uma amizade que quero preservar por longos anos, para que a gente também possa ir dialogando, né, de acordo com cada um na sua experiência prática e de profissional, na respectiva função. E me recordo que sempre quando Kleber, quando eu lembro do processo que eu atuei com o Andrei, eu me lembro das perguntas em audiência, né? Porque era um processo que eu atuei com bastante vontade, né? E até, confesso, praticando excessos, né? De manifestações, enfim, porque também envolvia uma questão bastante interessante, que é a extração de dados de aparelho de celular, né? De aparelho de dispositivo eletrônico. Tema bastante complexo que foi, salvo engano, no ano de 2018 que esse processo teve início. Então, ainda o tema estava, ao menos da parte da advocacia e dos colegas com quem eu tinha contato, ainda o tema não estava muito bem explorado, e eu tive que, por conta própria, ir atrás dessa descoberta, né, do que era o próprio dispositivo ou o software, o aplicativo da Cellebrite, né? Então, ficava madrugadas ali mexendo, né, naquele programa para tentar, enfim, descobrir alguma coisa que não estivesse revelada pelos relatórios da polícia e, obviamente, também pelas manifestações do Ministério Público. Mas me recordo que o Andrei fazia... Eu, mesmo me deparando com horas e horas naquele processo, me dedicando, né, horas e horas naquele processo, não fiz perguntas tão pontuais e tão certeiras quanto o André na audiência. Aí começou a me chamar a atenção. Opa, esse cara é esperto. Comecei, então, a iniciar um diálogo com o André. Também agradeço pelo convite, pelo fato da proximidade que eu tenho desde a minha formação com a Defensoria Pública, porque fui estagiário da Defensoria, salvo engano, no ano de 2000 e lá por 2009, mais ou menos, 2010, quando a defensora pública ainda, a doutora Cleomir Carrão, atuava e era, enfim, depois veio a falecer, né? E aí eu também já tenho, desde essa época, um carinho bastante grande pela defensoria. Então, para mim, é realmente uma honra poder participar dessa conversa, desse diálogo aí que a gente vai poder estabelecer com o doutor Andrei, mas também, de certa maneira, com a Defensoria Pública, né? Que representa. Perfeito. Muito obrigado pelas gentis palavras, doutor David.
E vamos passando devagarzinho, vamos mateando aqui e vamos passando devagarzito, né? Como diz o gaúcho, mais a fronteira, para falar sobre o nosso tema aqui, que é a investigação defensiva. Eu já estou também aí com uma estrada, eu acho, de mais de 10 anos fazendo só defesa criminal e aqueles que não me conhecem, eu tenho a outra metade da minha vida profissional, eu estive na Brigada Militar como capitão e trabalhei muito tempo com inteligência policial e também pude, então, desde sempre acompanhar esses movimentos, vamos dizer assim, dentro de produção de prova. E a gente percebe hoje, dentro da defesa técnica, uma mudança, ainda um pouco tímida, mas uma mudança necessária em relação à postura daqueles que levam a defesa até os processos criminais. Porque me parece que aquela postura mais observadora, aquela postura mais pacífica, do defensor, do advogado, ela, ao menos para alguns casos, ela não é mais adequada, né? Porque se nós ficarmos com essa postura apenas de observador, às vezes o resultado ele poderá, inclusive, se configurar uma injustiça lá no final, porque nós estamos falando aqui de reproduzir algo que aconteceu no passado, e essa reprodução, ela tem nós podemos até dizer que ela tem um certo caminho científico, né? Nós vamos elaborar uma hipótese, aquele que investiga. É uma das grandes críticas que eu já fiz, inclusive quando atuei no tribunal do júri, que é a forma como se descartam hipóteses dentro da investigação criminal brasileira, né? Às vezes, em questão de minutos, em questão de poucos dias, de horas, o órgão investigador ele define, não, a linha investigativa é essa, ou seja, a hipótese absoluta e irrefutável é essa, e a partir de então ele sai a buscar provas e descarta algumas outras hipóteses que depois, quando a defesa vem a campo, dentro do contraditório, ela acaba demonstrando a possibilidade ou a plausibilidade dessa probabilidade, melhor dizendo, daquela hipótese. Eu não sei, como começamos agora, não sei se pelo Dr. David ou pelo Dr. Kleber, fique bem à vontade para a gente começar a conversar sobre investigação defensiva, como é que estão percebendo esse movimento dentro do processo penal. Eu deixaria a palavra com o Dr. David, aí, que o Dr. David sempre que é o... Normalmente eu vejo que são parte muito do operador do direito essa demanda para a área técnica. E aí compete a nós, primeiro, se a gente tem aquele norte, né? Então, até como eu converso com o Dr. David, que é um advogado que eu tenho um contato bastante próximo aí, qual a sua linha defensiva? E aí é aquela coisa que se vai construindo ao longo do processo, né? Então, claro, uma coisa acho que é interessante, não posso falar do Dr. David, né? Mas uma visão do assistente técnico, que é o trabalho que eu executo hoje, do assessoramento técnico pericial, ele é de uma certa forma a mesma ciência, mas ele é mas a forma de atuação ela é distinta do perito criminal. Então, mas eu deixo aí com o Dr. David, aí, que é o nosso usuário da prova, que é o doutor, né, que demanda, e tem atuado nessa linha de fazer questão de ter um assistente técnico dentro dos casos, né? Não só comigo, mas com outros assistentes técnicos aí. Deixa eu até situar aqueles, antes de passar novamente a palavra ao Dr. David, fazer um breve à parte aqui. Aqueles que não conhecem o Dr. David, ele tem uma atuação em casos de repercussão no estado do Rio Grande do Sul. Está atuando, né? O doutor me corrija se estiver equivocado, no caso do Carrefour, né? Faz a defesa de um dos acusados, ou de dois dos acusados, o doutor corrija depois. Atuou agora, está atuando num caso mais recente, que é aquele do quádruplo homicídio, né, que ocorreu na zona norte aqui de Porto Alegre, e pelo menos a gente percebe, né, a partir das suas manifestações na imprensa, também nas redes sociais, esta postura, né, de ir a campo e demonstrar o olhar da defesa de uma forma bastante técnica. Dr. David, fique à vontade. Bom, o que eu procuro... tudo acho que diz respeito a uma forma de atuar que é como se fosse uma assinatura pessoal, né? Acho que tem muito a ver com a característica do profissional, da pessoa que atua, mas também tem a ver com os profissionais que o apoiam, né? O Kleber, então, ele tem dado essa força aí substancial na atuação do escritório e na minha atuação. E, obviamente, isso tem dado um traço, tem dado uma característica
diferenciada para a minha forma de atuar. Mas tu tocou num ponto bastante importante ali, Andrei, que é o fato, ou não, a gente vai remeter ao próprio ensino do direito, ao ensino dentro das faculdades. Nós temos ainda uma formação muito acadêmica, uma formação que não se está acostumado a postular no sentido de instaurar um procedimento, por exemplo. Quem atua na Brigada Militar parece que visualiza muito melhor por exemplo, o policial militar visualiza muito melhor, muitas vezes, que um aluno já quase formado em direito, que começa a fazer estágio ou acompanhar mais de perto um advogado, né? Então, um policial militar, como está, não querendo ser muito pragmatista, mas como está na lida, no dia a dia, fazendo boletim de atendimento, atendendo ocorrência, enfim, ele tem essa visualização mais próxima, mais fácil até de compreender. Então, o que é necessário mudar, certamente, em termos de ensino, é uma atuação muito pautada pelo aspecto jurídico, pela crítica daquilo que foi posto pela polícia. Não adianta também querer apenas criticar o inquérito policial, a forma como ele se produz, como o Ministério Público recebe, porque, querendo ou não, o Ministério Público é parte e, de certa maneira, a polícia, como a gente pode também mencionar, é parte interessada, como diria Nietzsche, né? Nesse sentido, a investigação e a produção de provas ela vai ser conduzida de forma a atender uma finalidade. Pode ser até mesmo a finalidade de promoção, enfim. Então, nesse sentido, é necessário que haja uma mudança também do ensino jurídico, trazendo esse aspecto mais pragmático mesmo para o aluno que está se formando, né? Então, ainda em 2018, me recordo que eu me pautava muito por essa atuação mais acadêmica, e não querendo fazer aqui nenhuma distinção entre teoria e prática, né? Mas é necessário digamos que uma atuação mais astuta, mais estrategista, ou se a gente preferir, né? Como o professor Alexandre de Moraes da Rosa traz, mais por uma ideia de jogo, né? Uma teoria dos jogos. Então, a gente tem que entender que, do outro lado, enquanto nós vamos dizer que o réu é um bom rapaz, como já sintetizou uma namorada de um cliente meu, do outro lado a gente vai ter o Ministério Público dizendo exatamente o contrário, né? Bom, o que nós temos como marco aí de normativo para pautar a investigação defensiva? O provimento 188 de 2018 pelo Conselho Federal da OAB, que então ali começa, de certa forma, de forma bastante sintética, né, a trazer alguns elementos, algumas orientações sobre a investigação defensiva. Claro que aqui a gente está utilizando um critério normativo para fundamentar, por exemplo, a instauração da investigação defensiva, que se assemelha muito à instauração de um inquérito policial. Então, pode seguir os mesmos critérios. Também, por outro lado, a gente vê que essa prática ou essa iniciativa, ela tem que cada vez mais ir se inserindo numa nova cultura. Isso, sem dúvida, é algo que até mesmo é necessário se perder o medo, né, de fazer essa abordagem mais proativa, e esse medo, obviamente, não é sem razão, né, tendo em vista aí reiterados eventos, né, de tentativa de criminalização da advocacia. Então, por isso que, enfim, né, partindo aqui mais do básico, né, é necessário fazer toda uma série de documentações a respeito do procedimento que tu vai dar início, né. Muitas vezes eu acho que não seria necessário, digamos que, instaurar um procedimento, né, mas é necessário documentar sempre, né, na medida do possível, né. Recentemente tive um caso em que um sujeito, enfim, foi denunciado pelo crime de estupro de vulnerável, e o processo, a instrução probatória, ela foi praticamente um arremedo, uma cópia piorada do inquérito policial. Porque no inquérito ainda se procurou, de certa forma, ouvir o investigado,
mais elementos de informação foram levados até o procedimento inquisitorial. E no processo não, no processo houve uma abordagem totalmente distinta, porque aquilo também, como o professor Auri fala, né, a convicção do juiz ou do julgador, ela não é formada lá no final, né, como se tudo fosse se encaixar num quebra-cabeças, né? Ela pode estar formada já desde o início, como tal como a mente de um paranoico, né? Então, para o paranoico, as hipóteses já estão todas formadas, basta ir atrás das provas e confirmar aquela convicção. Aí, nesse caso, foi possível para o próprio juiz, dando uma série de facilidades, digamos assim, para que nesse processo fossem encontradas as testemunhas de acusação, ou seja, as vítimas. Claro que a gente sabe que nos casos que envolvem estupro de vulnerável, crimes sexuais, enfim, a palavra da vítima ela pode ter um certo peso, né? E não raro é o que dá as bases para a condenação. Então basta que a vítima tenha, de certa forma, dito que o crime aconteceu. O juiz muitas vezes vai apenas confirmar por outros elementos que às vezes quase não tem muito a ver com, enfim, com o objeto da instrução, só para confirmar que, de fato, ele já estava com aquela convicção acertada. Então, o que aconteceu foi que esse juiz, na resposta à acusação da Defensoria Pública, por exemplo, ele indeferiu a apresentação de testemunhas extemporâneas e mesmo após o Ministério Público desistir de uma testemunha e o juiz dar um despacho deferindo, né, a desistência, a testemunha foi ao cartório da vara e se apresentou e o Ministério Público novamente fez o pedido para que ela fosse ouvida, o juiz deferiu, porque em tese a instrução não teria se encerrado. Nesse caso, há uma certa disparidade, né, entre as chances no processo, entre as possibilidades. Me parece que há uma certa quebra, talvez até da imparcialidade por parte do juiz, sabendo que nesses casos em que os elementos de convicção, né, são firmados com base na palavra da vítima, ele facilita e até mesmo manda conduzir uma das vítimas que não quis se apresentar, na hipótese de ela se negar, né, a falar em juízo. Nesse caso, para mim, está declarado, está manifesta a quebra da imparcialidade. E aí a gente vê que a própria paridade de armas também ela resta fragilizada, que é o que a própria também a investigação defensiva visa a atingir, né, a concretizar, que é a possibilidade da defesa também ir atrás de elementos de prova. E aí, nesse caso, o que aconteceu foi que uma das testemunhas que dizia que esse meu cliente ele era inocente, que nunca praticou fato algum que levasse a entender que teria praticado um estupro de vulnerável, ela resolveu falar perante no meu escritório, perante o advogado, né, junto com esse réu. Então, eu fiz a documentação de praxe da fala dela e apresentei, que aí é uma das possibilidades, né, que traz ali o provimento 188, apresentei na apelação, porque foi o momento em que, muitas vezes, o momento que procuram um advogado, né, foi no momento em que o cliente me procurou. Então, fiz a defesa, arguí em torno de 5 teses de nulidade, inclusive houve decretação da revelia, sem que o réu fosse sequer intimado da audiência, né? E aí, obviamente, o juiz, nesse caso, era a audiência para o réu ser interrogado, e aí não teve interrogatório, então houve uma série de limitações à defesa técnica e ao seu direito de defesa, né? Então, foi um momento oportuno para aproveitar essa testemunha, que inclusive o juiz estava atrás dela, né? No sentido de buscar a prova mesmo.
também uma violação ao sistema acusatório, né? Então, foi um momento que eu entendi por oportuno aproveitar essa fala da testemunha para também, de certa maneira, realizar o que nós entendemos de forma mais ampla, né, como investigação defensiva. Isso, veja, na fase de apelação. Né? Doutor Kleber, a gente pode talvez afirmar de forma categórica que a produção de provas no âmbito do processo penal, ela envolve um campo multidisciplinar. E além disso, cada ramo da ciência que ele acaba repercutindo dentro do processo penal, nessa fase de produção de provas, ele apresenta a sua metodologia para a produção. Eu acho que os peritos, os assistentes técnicos são muito mais familiarizados com essas regras que importam, inclusive, para a validade da prova, para a demonstração de relação de causalidade. Então, que o senhor também pudesse fazer as suas considerações, como o senhor observa assim, a necessidade de também a defesa se valer de forma robusta dessas outras áreas de conhecimento, que são, em regra, dominadas pela perícia, para poder fazer frente a alguém que acusa no Brasil, e aqui nós podemos dizer com tranquilidade, que acusa com muito vigor. Novamente, bom dia. Bom dia, doutor. Não, excelente. O senhor referiu sobre a prova, sobre a perícia, sobre o assessoramento técnico, e eu acho que aí dá para a gente desenvolver uma conversa bastante interessante, porque eu enxergo muito claro, assim, o senhor falou em multidisciplinar, e ainda a perícia é multidisciplinar, e o interessante é que ela seja interdisciplinar, não só multidisciplinar, mas também interdisciplinar, porque essas áreas elas também conversem, essas áreas também se complementem, né? Então, claro, depois de todo esse tempo, né, atuando já como perito criminal, o que eu enxergo, assim, até nos cursos, eu abordo muito sobre o mosaico das provas, que eu vejo que as provas elas são produzidas de formas pontuais, né? Então, como é que atua? Eu vejo a perícia criminal brasileira muito boa, em especial a perícia gaúcha, ela é muito boa, né? Passa por alguns problemas, né? E esses problemas falam por a falta de investimento, sempre. A perícia é cara, né? Até tem uma experiência que eu acabei como no Conselho de Dirigentes de Perícia Brasileiro, em que eu fui um dos presidentes, e eu conversando com um dos secretários nacional de Segurança Pública, ele conversando comigo, eu vou investir R$1 milhão em cada órgão pericial. Eu disse, olha, doutor, o senhor não vai comprar nenhum equipamento para perícia criminal. Então, o senhor não tem nem ideia. Não, mas isso aí eu compro não sei quantas armas, eu compro não sei quantos veículos, eu compro, claro, isso aí realmente é essa visão, às vezes, um pouco de segurança pública. O senhor é oriundo, né, da Brigada, o senhor sabe que muitas vezes a pessoa enxerga a segurança pública de uma forma e a perícia criminal é cara, né? E a perícia criminal, o perito criminal, claro, estamos falando aqui com doutores aí que conhecem muito bem o processo penal, conhecem o direito, mas a perícia criminal ela só age quando acionada. Então, se ela for mal acionada ou não for acionada, ou se as perguntas forem mal formuladas ou não formuladas, isso não vai fazer parte, não vai acabar não entrando para dentro do processo, que é um trabalho que nós fazemos bastante nessa investigação defensiva, na advocacia defensiva, né? E vou dizer, mesmo dentro do próprio Ministério Público, eu acho que eu tive um caso, eu estou me lembrando do senhor, eu teve um caso em Canoas, com o doutor Russomano, eu acho que o senhor que era, não sei se era o senhor que era o defensor, e eu achei sensacional, assim, porque o doutor Russomano é um promotor altamente técnico, e ver que nós temos promotores aí altamente técnicos. E até quando eu estava lá no GAT, que é o assessoramento técnico do Ministério Público, ele me procurou, né? Ele fez questão de ir lá no gabinete de assessoramento técnico. Disse, Kleber, eu quero me convencer, né? A gente também tem essa ideia daquela coisa acusatória só do Ministério Público, e eu acabei participando de alguns casos em que o próprio Ministério Público se convenceu, né, e retirou a denúncia. Tem casos emblemáticos, aí, como eu abordo sempre, o caso de Lânio Glione, é um em que e aí eu vou entrar num tema muito, muito, que eu acho muito, muito importante hoje pela experiência que eu estou vivendo. E o que acaba acontecendo com a perícia criminal? O perito que ele recebe lá é um ofício com algumas perguntas.
E às vezes é um copia e cola, às vezes são perguntas que não são feitas. Eu vejo a nossa Polícia Civil muito boa, a investigação muito boa, mas passa pela carência que todas as instituições públicas passam, que é uma demanda de trabalho muito grande, poucos profissionais. E aí eu mandei para os senhores agora, até nesse grupo que nós montamos aí, que o senhor montou aí até para a nossa organização, que eu mandei um material do FBI, pessoal falando sobre serial killers, tá? E ali tem um assunto bastante interessante, aí até fica essa dica aí, né, desse material sobre serial killers do FBI, e ele trata bastante sobre essa coisa da investigação. Imagina, investigar sobre serial killers já é uma coisa complexa, mas ele trata bastante aqui sobre a parte da investigação, de como é que se conduz uma investigação, e sobre dados, sobre uma série de coisas, né? E o que acaba acontecendo com a perícia criminal é que nós acabamos não tendo esse fechamento do caso. O perito ele vai na cena do crime, aí é um perito que atende o local do crime e ele faz aquele levantamento dele e entrega. Daqui a pouco aquele corpo vai para o DML, o legista ele faz o exame da medicina legal e entrega. E não tem um fechamento. Eu peguei um caso do Ministério Público em que o perito criminalista ele deu um tiro da frente para trás, tinha uma mina de Hoffman, né, característica do tiro encostado, né, rosto esfumaçado, mas era um caso complexo, era uma arma longa, ele fez um grande orifício atrás, e aí o legista, equivocadamente, ele botou um tiro de trás para frente. Então, um criminalista, dentro da mesma instituição, dando da frente para trás, e o legista de trás para frente. Claro, isso não acontece toda hora, mas quando é que acontece? Quando o caso é complexo. Quando o caso tem uma complexidade técnica, é aí que se gera o problema, né? E o que acaba acontecendo com assessoramento técnico, e eu tive uma experiência muito boa no MP, a gente tem uma experiência muito boa com os advogados, até a cabeça do perito muda, a minha cabeça ela foi, eu digo às vezes, até foi um conflito, que é inegável, né? Que a gente tem aquela coisa condenatória, né? Eu não posso chegar numa cena e eu tenho que achar que ali tem um culpado, mas às vezes não tem um culpado. Aquilo ali pode ser um suicídio, pode ser um acidente, mas a gente sempre tem que achar, né? Claro, mas a perícia tem aquela preocupação, a perícia não tem lado, né, a perícia criminal oficial. Tanto que são jargões que nós temos dentro da perícia. A perícia para a perícia não tem inocentes nem culpados, né? Ela tem que se preocupar com a parte da ciência, né? E o que acaba acontecendo é que às vezes os peritos eles fazem muito visum et repertum, ele só olha e não conclui muita coisa. E aí o que vai acontecer? Que é onde eu tenho identificado um problema. Quando os assistentes técnicos, às vezes pegos pela própria acusação, eles não têm notório conhecimento. Aí que está o grande problema. E eu estou passando um outro caso que eu estou atendendo em outro estado, claro, não vou citar por questão de ética, assim, mas notadamente o trabalho do assistente técnico nota que ele não tem experiência, que ele não tem conhecimento. E aí ele faz ilações e afirmações sem a mínima fundamentação científica. O que acabou acontecendo? O laudo da perícia ele foi ali, um laudo assim, não muito aprofundado, sem grandes conclusões, e daqui a pouco a própria acusação ela pega um assistente técnico que ele faz uma série de afirmações. Eu falei para o doutor David esse dia, eu peguei um assistente técnico, eu não sei nem como atacar o parecer de tão ruim que tecnicamente que o parecer é. Então, cheio de erros, sem citações bibliográficas, sem uma série de coisas, e desconstruir isso é muito perigoso. Então, a gente teve o caso, quando eu sempre cito o caso da Edilane, que eu acho que é um caso de conhecimento, do ponto de vista técnico, bastante interessante, que realmente foi isso. O assessoramento técnico lá criou um personagem, ele acusou a secretária, que é o caso da secretária do Boldrini, e a perícia criminal, o que nós fizemos? Eu era o diretor até na época, eu disse assim, eu vou fazer questão, como é um caso de repercussão, nem sempre, mas era um caso interessante, que aí que está, tinha um desvio, assim, uma complexidade técnica dos grafismos, que todos os peritos, são peritos com milhares de laudos produzidos, né? Que afirmaram que a carta era dela, era uma carta de teor suicida. E daqui a pouco tu pega um assistente técnico e ele diz que aquela carta é de uma outra pessoa. Ele pinça pontos do documento. É como se eu pegasse a sua escrita, a escrita do Dr. Deus, e escolhesse letras específicas. Eu posso afirmar que nós três assinamos aquele documento. Se eu não fizer aquela visão holística, a visão de tudo, os detalhes. E aí que estava. Às vezes
O que, bem resumidamente, tecnicamente, o que ela fazia? Ela mudava o grafismo, mas isso é o individualizador dela. Ela escreve uma hora do jeito, outra hora ela escreve do outro, isso aí vai aparecer nos documentos. Aí daqui a pouco tu pega lá e pensa coisas que são idênticas e diz, ah, não, essa carta aqui foi o David, escreveu. Se eu pegar algumas letras do David e pensar ela, e eu pegar uma escrita minha, eu vou dizer que foi eu. Então, hoje, eu vejo, claro, o assessoramento técnico eu vejo que é uma coisa que vai crescer bastante do ponto de vista técnico. Nós temos aí a 13, cadeia de custódia, uma coisa que ela está na lei, ela 13964, ela está no papel, mas na prática vai ser um problema muito grande. Instalar essas centrais e capacitação de todos os órgãos, da própria Polícia Militar, da preservação, que ainda é um grande problema. E alguns problemas que nós temos nos defrontado. A legislação é clara, os exames periciais eles têm que ser, se deixar vestir os materiais, eles têm que ser realizados por peritos oficiais. Daqui a pouco tu tem um policial que ele vai ali, ele pega o celular, ele examina, ele quer a própria lei de custódia. Aquele exame ele tem que ir para a perícia criminal. Mas aí nós temos um outro problema. A defesa precisa das informações, a acusação precisa das informações. Nós já tratamos isso, eu me lembro, eu tratei com o doutor Vlacaro, que era o coordenador do Calcrim. Como fazer isso? Como termos acesso? Uma coisa é a prova, outra coisa é a informação, que são duas coisas que eu enxergo bastante distintas. Então, o que nós precisamos? Pega essa prova, aquele material, por exemplo, o celular, que encaminha para a perícia criminal. Olha lá, eu vou lhe dizer, na época nós tínhamos um levantamento, a perícia levar 20 anos para entregar todos os laudos de informática que existiam. 20 anos, eu era diretor-geral. Mas o que acontece? Por quê? Às vezes não chegam quesitos, uma demanda muito grande. Mas o que acontece? O que tem que ser feito com isso aí? Grandes storages, por exemplo, de armazenamento, o material tem que chegar lá, tem que ser extraído e aquela a informação sim disponibilizada. Disponibilizada para a defesa, disponibilizada para a acusação. A gente não sabe, a gente vê aquela demanda toda, né, de trabalho da polícia, da perícia. É um trabalho hercúleo, inalcançável, né? Então, em alguns casos, às vezes até se consegue com uma equipe dar um maior atendimento. Mas o que acaba acontecendo para nós no assessoramento técnico, eu, por exemplo, tem casos que eu estou com o doutor David há 6 meses, há 8 meses, não sei, tem casos que eu estou quase um ano, a gente está estudando o caso, eu venho estudando o caso há um tempão, a gente estuda com outros profissionais, né? Hoje esses recursos aqui, online, eu sou de uma comunidade de peritos nacional, ou seja, a gente conhece quem são os especialistas. Então, ele é perito criminal. Tá, mas perito criminal de que área? É de local de crime, tá? É de local de crime. Qual é a tua especialidade? Daqui a pouco ele é um especialista em mancha de sangue, daqui a pouco ele é um especialista em munições. Dentro do laboratório, mas que área que tu é do laboratório? Tu entende de toxicologia, tu entende de química bruta, de química legal? Ou seja, dentro da própria perícia, que já é um mundo todo da ciência, da física, da química, da biologia, tu ainda precisa dos especialistas, às vezes, em algum caso. E é isso que nós acabamos fazendo. A gente fez isso, eu fiz isso no Ministério Público, fizemos isso na Defesa, que é montar equipes. Né? É montar as equipes e enxergar os profissionais. E tem uma coisa muito importante, são as provas cautelares irrepetíveis. Passou o momento, se não fez naquele momento, e acho que isso, no meu entendimento, que tem que crescer. Às vezes nós queremos nos aproximar ali da investigação. Olha, tipo assim, não perde de fazer esse exame aqui. Não está querendo te meter ali na investigação. Tu não quer atrapalhar o trabalho dos peritos. A própria legislação é muito clara que o assistente técnico ele vai atuar depois que é autorizado. Mas às vezes é ligar um alerta. Olha, se vocês não fizerem esse exame, se vocês não preservarem esse vestígio, depois a gente não vai conseguir fazer esse exame e não vai conseguir fazer essa defesa. Que eu acho que a coisa pior que existe é colocar um inocente na cadeia, muito mais, né, do que não colocar um criminoso, é colocar uma pessoa inocente na cadeia. Então, aí que eu acho que está todo o trabalho importante aí dessa investigação. Perfeito. Eu costumo dizer, eu também falei várias vezes, principalmente no tribunal do júri, que às vezes o debate ele ia acontecendo durante o processo, chegava lá no tribunal do júri, se discutia se a pessoa X conseguiu ver Y de determinado local, de madrugada, hospital, iluminação. Eles olha, isso é um absurdo, nós estamos em 2021,
nós não podemos mais ficar refém da prova testemunhal. E eu vou ilustrar aqui, antes de devolver a palavra ao Dr. David, eu tenho um caso muito dramático em Canoas, eu até dizia na live da quarta-feira passada, que quando a gente vai fazendo defesa, a gente começa a desenvolver aquele sexto sentido, de, olha, tem algo errado aqui. Vai dando aquele desconforto. E, bom, e esse caso que eu pego, até um policial militar é vítima, dentro de um condomínio em Canoas, ele é ferido, ferimento de arma de fogo, e um rapaz é preso. O único rapaz é preso e tu tem lá 5 pessoas dizendo que ele estava portando rádio, transceptor, carregadores, a pistola acho que não estava próximo e que ele estava usando uma touca ninja. Bom, a defesa traz 5, 6 testemunhas que dizem que ele não estava naquele local no momento que ele estava dentro do apartamento assistindo, e as pessoas demonstram de forma bastante retilínea que ele não estava, que ele não se envolveu nesse confronto com os policiais. Mas isso não é suficiente, porque nós vamos acabar chegando mais uma vez lá no Tribunal do Júri discutindo quem é que está falando, não digo nem a verdade, qual é a narrativa que se aproxima dessa possibilidade de verdade. Mas aí a gente olha para a cena do crime e nós temos o quê? Olha, nós temos instrumentos, objetos que alguém portava. Opa, daqui a pouco nós podemos fazer um exame para verificar se existem impressões digitais, né, naqueles objetos que eram portados. E vou um pouquinho mais além. Se estão dizendo que ele usava a tal da touca ninja, a balaclava, muito provavelmente algum fio de cabelo nós vamos encontrar desse suspeito nessa balaclava. E esse rapaz que estava já preso há 1 ano e pouco, daqueles que eu até brinco às vezes que nunca havia pisado numa delegacia de polícia para registrar perda de documentos. Então, completo afastamento de episódios criminais. A gente faz o requerimento para a produção dessas provas periciais e as duas negam que fosse dele. A da impressão digital, até se eu não estou equivocado, elas não são conclusivas, mas a questão dos fios de cabelo, a perícia genética diz que não era ele que usava aquela balaclava, que apresentava fios de cabelo, de outro homem, mas não dele. Ou seja, muda totalmente o cenário probatório para a defesa criminal. E aqui, chegando no Dr. David novamente, a gente escutou muito, né, Dr. David, a falar perda da chance, o Estado não pode perder a chance em matéria de investigação. Só que nós temos ali tanto o julgador técnico quanto o jurado lá no Tribunal do Júri, o senhor falou muito bem ali, às vezes ele já está com a sua hipótese lá formulada lá no início, né, e é muito difícil que a gente consiga mudar essa linha de raciocínio do julgador, né, sem apresentar algo muito robusto em termos de prova. E essa robustez, em 2021, ela passa por perícia técnica, ela passa, por exemplo, algo que numa região densamente povoada, uma região metropolitana, como a que nós vivemos, dificilmente alguém consegue cometer um delito sem passar por uma câmara de vigilância ou pública ou privada. Então, o caminho do crime, ele é praticamente, hoje em dia, todo filmado. Aí tem os celulares. Quem é que comete um delito hoje sem estar portando um telefone celular? O telefone celular, eles vão dar a posição do criminoso. Então, são algumas ferramentas que hoje em dia nós não podemos abrir mão enquanto defesa, né? Porque é isso que o doutor Kleber falou muito bem, né? A sociedade precisa diminuir os riscos de condenar alguém inocente. Isso é uma das maiores tragédias que se pode ter, privar alguém de liberdade, principalmente em delitos mais graves, onde a quantidade de pena é muito grande, do convívio social, que é uma verdadeira morte, uma morte civil. Aquela pessoa hoje, na velocidade que nós temos de mudança da sociedade, fica presa 1 ano, 2 anos, 3 anos, 1 década, quando retornar, perdeu a sua vida, não consegue mais acompanhar os rumos da sociedade. Como é que o senhor observa, doutor David, essa necessidade da defesa, ainda que nós temos um regramento processual penal muito tímido, mas a necessidade, desde a fase do inquérito, e também dentro do processo penal, ter essa postura mais agressiva, vamos dizer assim, em matéria de produção de prova, né, na busca de esclarecimento dos fatos?
Eu sempre me lembro de uma fala do professor Ricardo Jacobsen, né, em um dos artigos dele, que ele menciona que o processo penal, atualmente, cada vez mais ele está sendo definido no inquérito policial. Então, se nesse momento tu não aproveitar as chances que tu vai, que vão, surgem, e às vezes até que não aparecem, tu tem que ir atrás dessas chances, dessas possibilidades, a grande chance de o teu cliente vir a ser condenado. Porque a gente tem todo a estrutura do Ministério Público, a estrutura da polícia, muito mais robusta do que a maioria dos casos que a gente vê nos casos criminais, né, nos processos penais, nos processos, e também no inquérito. O que acontece é que já se forma ali uma narrativa, e às vezes antes mesmo do próprio inquérito. A narrativa ela se forma desde a mídia. Por isso que eu entendo que também é necessário que o advogado ele saiba trabalhar com esse aspecto da mídia, né? Com falas mais certeiras, e às vezes até tentando antecipar uma narrativa oferecida pela polícia, seja polícia militar ou polícia civil ou federal, porque já é como meio que funciona como no senso comum. A primeira impressão é que fica. Então, ficando uma impressão já da hipótese que, segundo a qual o investigado suspeito ele é responsável pelo crime, as coisas já começam no negativo, né? No menos que nada, né? Então, tu tem que já partir de uma postura proativa para ir atrás desse. Se trata, obviamente, de parte de narrativas. E essas narrativas, elas têm que se valer, obviamente, de elementos de prova que tenham maior força. Por mais que não possam ser tarifadas, né? A gente sabe que muitas vezes uma prova, como por exemplo mencionaste, né? Alguém que filmou com o celular, uma câmera de monitoramento que filmou o fato, ela tem muito mais força do que a palavra da testemunha, né? Porque a imagem, querendo ou não, a gente se depara com uma questão epistemológica, né? A imagem, ela é praticamente um significante que não se comunica com outros significantes, senão consigo mesmo, né? Um signo, né? Que se comunica apenas com aquilo que diz. Então, a gente vê o próprio, enfim, um caso também rumoroso, né? O caso do Carrefour, que foi bastante veiculado, né, por suas imagens, o caso do policial militar da pizzaria, né, que enfim, são situações em que as imagens elas não é o criminoso o protagonista, mas sim as imagens, né, imagens apesar de tudo. Então, nesse caso, a gente vê que as hipóteses têm que ser trabalhadas, porque muitas vezes, obviamente, a polícia ela adota uma linha de investigação que querendo ou não, vai atender às finalidades próprias, não? Ou as finalidades de resolução do caso. E a resolução do caso não é outro senão, digamos que, para afirmar a hipótese de que o investigado praticou, sim, o crime. Então, desde o momento em que se abandona uma linha de investigação, ou até mesmo se abandona um elemento de uma fonte de prova importante, surge aí a necessidade da investigação defensiva. Enfim, um caso que atuei, né, foi mencionado a necessidade pela polícia, né, a necessidade de realizar a quebra de sigilos telemáticos e a identificação das antenas Herbs por parte dos celulares utilizados pelos réus, né? Essa prova, o mandado autorizando a quebra do sigilo foi, inclusive, retirado, né, no cartório, porém não chegou aos autos a informação. Então não se sabe o que aconteceu nessa investigação, nesse ponto específico, né? Foi algo que praticamente um ponto obscuro que teria que ser desenvolvido e, obviamente, cabe ao juiz também, à juíza, fornecer ou dizer para a polícia, né? Vem cá, o que aconteceu? Por que eu tive que autorizar essa medida se ela não chegou aos autos? Se não foi utilizada, ela não era necessária. E, portanto, a gente começa a questionar a própria investigação. Claro, aqui falando como advogado, né?
Mas, então, são essas narrativas que nós vamos construindo e que vão trabalhando ali o lado psíquico do juiz, né? Como os professores aí falam, né? O Auri, por exemplo, da captura psíquica do juiz. Nós temos que trabalhar esse aspecto que é fundamental. A investigação defensiva, ela vai viabilizar muito mais agora com essa descoberta, né? Por parte do advogado e desse enfrentamento, porque, querendo ou não, como eu disse, são hábitos do profissional, são investidas que vão ter que adotar outro corpo, outra forma, né? Atuei também num caso em que enfim, dois casos, por exemplo. Um policial, dois policiais foram investigados pela morte de um rapaz numa determinada região. Apenas uma testemunha disse que passou pelo local, só que era um local de difícil visualização também, como eu acabaste referindo. Então, pelas informações que ela trouxe, seria difícil de fornecer tantas características, tantos detalhes como ela ofereceu. Era durante o dia, mas havia uma espécie de um matagal que impossibilitava que tu tivesse uma visão total. Nesse caso, o que eu utilizei foi um drone para fazer a demonstração da região, primeiro para localizar, para o juiz ter outra perspectiva, visualizar melhor, e para identificar essa dificuldade que uma pessoa passando pelo local teria de visualizar os investigados, né? O drone, então, possibilitou uma nova abordagem. Afinal de contas, né, aqui a gente fala também de paridade de armas. Claro, com todas as restrições que esse mecanismo, né, impõe, enfim, toda a regulação que existe e também toda a problemática que tem em torno do tema, né, pelo fato de ter uma legislação ainda específica, se não regulações, mas ainda assim é um instrumento que me parece bastante útil também para a própria investigação defensiva e que é atualmente digamos que uma das tendências das próprias forças de segurança pública aí que adotam monitoramento por meio de drones, enfim, a segurança pública através do drone. É uma ferramenta, então, que a gente passa a utilizar para identificar e dar uma noção, uma perspectiva diferenciada para o juiz, né? Outra situação também foi, claro, aqui a gente fala de uma necessidade de convencer o juiz a partir das imagens, né? Querendo ou não, o advogado também tem que trabalhar por uma perspectiva mais persuasiva, porque a gente está lidando com digamos que adversário que é extremamente bem estruturado, Aparelhado. Né? Aparelhado. E aí, por exemplo, muitas vezes a polícia, eu sei que isso pode parecer uma novidade, mas muitas vezes a polícia, ela mente, ela não descreve na ocorrência o que de fato aconteceu, né? E às vezes até para manipular algumas informações que possam incriminar os próprios policiais, os policiais militares, por exemplo. Para quem também advogo e sem problema algum, né? Mas em um caso específico houve também uma perseguição de um cliente e nós identificamos pela utilização do drone que havia também câmeras da própria prefeitura que poderiam trazer as informações para o caso, né? Mas a gente encontrou uma certa resistência, né? E aí tivemos que fazer o pedido judicial. Mesmo assim, houve aquela resposta de que as imagens, as mídias permaneciam guardadas até um prazo de 1 mês e depois disso eram descartadas. E era uma prova que seria bastante relevante, mas se perdeu, não por omissão ou por falta de atuação da defesa, e sim por, enfim, às vezes por interesses alheios ao próprio interesse da defesa, né, de trazer uma narrativa mais interessante para o seu cliente.
mas a oportunidade estava lançada e, querendo ou não, foi lançada uma dúvida. Essa dúvida, no caso dos autos, né, teria que beneficiar o réu, né? Mas, enfim, também tem água para rolar e eu quero ver como isso vai se desdobrar, né? Mas são abordagens, né? São tecnologias e cada vez mais a gente vai ter que utilizar novas tecnologias para trazer essa outra narrativa da defesa, né? Não é inegável que hoje a questão da extração de dados, né, ela é central para o processo penal, né, e para a investigação. A extração de dados, inclusive de drones, né, que tem todo um registro do percurso, imagens, enfim, tudo que é registrado pelo mecanismo pode ser trazido ao processo penal. Mas muitas vezes a gente também se depara com outros problemas que são enfim, dos sistemas, né, que a quantidade de dados às vezes pode ser massiva demais, né, e às vezes essa informação não é comportada pelo EPROC. E aí a gente vê a gente se depara com outros dilemas, né. Mas essa abordagem proativa da defesa é algo mais que necessário e tem a ver, obviamente, com essa mudança de perspectiva e de atuação da advocacia criminal, que ela nasce muitas vezes antes do próprio inquérito e antes do próprio procedimento, e às vezes até antes do processo do inquérito policial, né? Às vezes pode ser, enfim, no inquérito civil ou numa ação civil pública, né? E aí a gente pode ter uma abordagem de modo a evitar que um processo criminal surja, né, ou decorra daqueles fatos, né? Enfim, contratando engenheiros, peritos, que vão também dar esse suporte relevantíssimo, né, para a defesa. Perfeito. Deixa eu cumprimentar aqui o doutor Kleber, né? Aquele caso de Canoas, da polêmica do orifício de entrada, orifício de saída, o senhor tinha razão, né? Porque o júri é dissolvido na primeira oportunidade, porque falta pela questão pericial para quesitos complementares, e no segundo júri, e aí eu acho que o senhor presta informações técnicas lá para o doutor Rafael Russomano, né? E aí o réu acaba confirmando que realmente sim, que a posição que ele estava, a forma que foi efetuado o disparo, ela coincidia com a narrativa que o senhor havia dado lá para assessorando o Ministério Público. Que até sim? Não? Ficou tão interessante que até o réu contribuiu. Sim. Não, no final, isso foi muito legal, porque nós estávamos convencidos. E assim, o perito que era o perito de local, meu colega de turma, e assim, é um dos peritos que eu sei que ele é aquele cri-cri, que como perito tem que ser, né? Exigente, chato, né? E um amigo, assim, né? E aí a gente foi, aí a gente procurou, e aí procuramos o perito, procurei o perito, procurei o legista, a gente foi lá, se reuniu, mostrou as fotos, e aí o legista não cedeu, não voltou atrás. Mas, doutor, isso aqui é de bibliografia, isso aqui é foto de livro, assim. A mina de ótimo é de livro, né? É o time encostado, né, ainda mais na testa, assim. Então, e aí ele falava em cone, e ele dizia, não, doutor, isso aqui não é o caso, não tá, né? Mas não adiantou. Né? Mas também a condução do doutor Russomano, ele foi muito inteligente, né? Porque ele tentou amenizar essa coisa do conflito dos peritos, né? Porque um perito falava encostado pela frente, outro falava encostado por trás. Aí ele entrou naquilo assim, o tiro foi encostado. Aí os peritos depois se tentam. O tiro foi encostado. Então não foi. Ele dizia que foi um acidente, que estava longe do saldo. Ou foi encostado por trás, ou foi encostado pela frente. Então, por isso que o caso foi muito. A grande discussão acabou sendo nesse ponto, se foi um acidente, eram jovens, né? Ou se não foi, né? Mas deixa eu lhe fazer uma seguinte pergunta aqui, ou estabelecer um pequeno ponto para o nosso debate. Às vezes a defesa se depara lá com um laudo pericial e me parece que não basta olhar a conclusão. Nós temos que também, e aqui, obviamente que é preciso ter um diálogo com um assistente técnico, com pessoas que conheçam esse ramo, o ramo da ciência que trata aquela perícia, que é em relação
a metodologia? Como é que se chega àquela conclusão? É preciso saber, porque nós não temos aqui uma prova que ela seja 100%, nem o DNA ele é 100%, ele tem 99,9999. Então é preciso conhecer um pouquinho como é que se chega àquele resultado. Eu vou ilustrar aqui, embora não seja uma perícia mais técnica, mas amanhã vai um colega a júri, vai ao tribunal do júri, melhor dizendo, e ele me ligou, faz 2 dias atrás, disse, olha, André, eu vou a júri, nós temos reconhecimento, e são 2 crianças que fizeram reconhecimento, de 10, 11 anos. É o que tem de prova contra o acusado. Né? O problema não está tanto no teor do reconhecimento. Agora, a grande discussão que tem que ser travada é em relação à metodologia. Como é que foi coletada a palavra, o relato dessas crianças, desses adolescentes, né? E aí nós vamos ter que chegar nesse ponto. Olha, quem fez essa coleta conhecia um pouco de psicologia infantil, não conhecia, sabe se a criança ela pode, a partir de um trauma, de uma situação de violência, pode produzir algo imaginário, quanto tempo depois, houve induzimento, não houve, alguém falou que o nome do suspeito poderia ser ciclano. Então, sai um pouco até da própria conclusão, que foi reconhecido, e chega num debate metodológico. Então, como é que o senhor também observa essa questão desse caminho, de ter que conhecer a defesa, ter que conhecer pelo menos de uma forma genérica esses caminhos da perícia, até para poder daqui a pouco se socorrer de alguém técnico realmente, né? Bom, assim, o que acontece? A perícia trabalha muito com metodologias e procedimentos, né? Até interessante você ter referido sobre isso, porque eu recebi agora, nós temos uma obra da perícia criminal, que é Metodologias e Procedimentos em Criminalística, e eu sou um dos autores, e são centenas de autores. Então, assim, é uma coisa, a gente carinhosamente chama de Bíblia da Perícia, e talvez muitos operadores do direito nem conheçam a obra, né? Então, como é que essa obra foi construída? Esse pode ser um dos caminhos, né? Primeiro que o Ministério da Justiça, a Secretaria Nacional de Segurança Pública, ela criou um manual de procedimentos operacionais padrões. Tá? Então, existem os procedimentos operacionais padrões a serem seguidos. Né? Você pode ser um grande norte, tanto para a acusação quanto para a defesa. E essa obra em específico, esse livro, Metodologia e Procedimentos, que é da coleção da Millennium, que é a empresa que mais... a editora que mais publica obras de criminalística, que os senhores devem ter certamente nas suas bibliotecas aí. Mas essa obra Metodologia e Procedimentos, como é que ela foi construída? Os peritos eles têm um hábito eu não tenho de muitos... Eu aceito o presente, eu não tenho obra. Então já tem. O senhor e o doutor já tem agora, então. Ó. No curso lá, né, David? Do sábado e no domingo, até ficar o convite, né? Nós temos um curso prático de perícia criminal no sábado e no domingo. O doutor David é um dos nossas presenças aí confirmadas. Mas essa obra, por que essa obra é muito interessante, né? Porque a perícia, a Associação Brasileira de Criminalística, até um convite, né? Que eu vejo que os operadores do direito não participaram dos eventos da perícia são riquíssimos, né? A Associação Brasileira de Criminalística, que representa toda a perícia criminal, ela faz um congresso nacional num ano, e no outro ano ela faz eventos que são seminários científicos que são de todas as áreas. Esse livro de metodologia, se não me engano, são 16 áreas em que a perícia se divide. E o que acontece nos seminários? Os seminários são eventos específicos. Então, os especialistas daquelas áreas discutem os casos, as pesquisas, os temas. O que nós fizemos? Nós nos debruçamos um tempo atrás sobre esses procedimentos e metodologias e criamos uma obra que são procedimentos e metodologias em cada uma dessas áreas periciais. Ela é muito rica para os peritos, porque os peritos trocam de área, mas também para os operadores de direito, porque ela diz ali o mínimo que deveria ter sido feito. Daqui a pouco um questionamento, doutor, o senhor fez isso, mas aqui está na obra. Então, por que nós acabamos escrevendo essa obra? Uma forma era pressionar os gestores, para que se montasse a estrutura mínima, e o próprio Estado, que produzisse um mínimo de materiais, de recursos. Então a gente fala em materiais, a gente fala em equipamentos, a gente fala em procedimentos. Então eu acho esses procedimentos, que são os POPs, que nós chamamos de procedimentos operacionais padrões, de como se atua.
Na própria perícia, isso é uma coisa, às vezes, eu converso bastante com o doutor David, claro, a perícia tem aquela coisa um pouco fechada, né, mas tem coisas da perícia que elas têm que ser solicitadas. Eu me lembro quando nós estávamos na direção, acho que 2015, 2017, só aqui no Rio Grande do Sul nós criamos mais de 100 procedimentos operacionais padrões de perícia que está dentro do Instituto Geral de Perícias. Isso devem ter mais. Ou seja, os próprios peritos se debruçando em cima da bibliografia, se debruçando em cima das bibliografias internacionais, até porque o que acaba acontecendo dentro da perícia ali? O cara troca de área, daqui a pouco é um concurso, chega um perito novo. Eu fui para uma área que eu não tive aula. Eu fui para uma área da perícia, no início da carreira, que eu não tive aula no meu curso de formação. Foi das matérias que eu não tive aula. Ah, então tu vai para essa área, porque tu é engenheiro químico, tu é isso, aquilo. O que acontece? Tu chega lá, tu não sabe nem quando é que vai começar. Então, assim, daqui a pouco tu tem um procedimento operacional, tu tem uma bibliografia, isso aí é um norte de como se age cientificamente. Não sei se todos os estados têm. Tem bastante bibliografia sobre isso, né? Mas eu acho que essa obra, em específico, ela norteia o trabalho dos peritos criminais. Deve ser, creio, né, de conhecimento dos operadores, né, porque aí ela dá um norte do... Mas como é que eu vou conversar com esse perito? Claro, eu vejo, né, importante ter um perito na equipe, né, nas estruturas, tem alguns colegas até da defensoria, eu comentei sobre isso, até do próprio judiciário, que uma necessidade de ter áreas de assessoramento técnico, só que o assessoramento técnico em termos de perícia criminal é uma coisa complexa. Mas o próprio Ministério Público é que nós fizemos. Nós levamos peritos que eram aposentados para dentro do Ministério Público. Vai voltar aquele assunto que eu falei no começo sobre assistente técnico que não tem conhecimento. Tem que ter um assistente técnico que ele tenha uma carreira inteira de estudo e de casuística, o conhecimento empírico e o conhecimento científico. Isso aí a gente leva anos, né? Eu até refiro muitas vezes a gente acha que sabe que é o grande erro, né? Porque a gente acaba não sabendo e depois tu vê que tu não sabe. Então, é um trabalho da perícia e essa coisa técnica toda, ela é muito complexa. Mas nós temos que ter essa coisa dos... Como se existisse assim, os peritos master, assim, que estão anos dentro daquela área, trabalharam anos da balística, trabalharam anos no local, anos no laboratório, e aí é o que os senhores vão encontrar nos nossos seminários, nos nossos congressos e nas nossas obras, né? Então, o que eu acabo fazendo, às vezes, às vezes não, né? Praticamente todos os casos, é conversar com esses colegas, né? Então, às vezes, eu tenho um assessoramento no Ministério Público, tanto na defesa, era isso. É o WhatsApp, é um e-mail, os teus colegas na hora, eles, claro, se não tiver muito aqui, e às vezes para o especialista ele bote o olho, não, isso aqui é tal coisa, não nada. Aí aquele que não é um especialista, que não é aquilo ali, ele vai se atrapalhar, vai se enrolar e às vezes vai querer dar uma resposta e vai dar uma resposta, e aí que é o problema. Quer dar uma resposta errada, sem base científica, sem conhecimento empírico, né? Então eu acho que esse que é um dos caminhos. Sabe que é tão importante, eu acabei atuando num júri e eu só conhecia essa palavra que eu vou dizer agora, porque eu atuei em Santa Maria, e aí estava lá na época do caso Kiss, que é a pesquisa de carboxihemoglobina. E eu fui fazer um júri muito delicado em Canoas, e onde uma das vítimas havia a pesquisa de carboxihemoglobina, ou seja, dizia que ela estava viva antes da combustão, e a antes outra... da morte, porque antes dela ter sido boia por queima. E a outra não havia pesquisa de carboxihemoglobina. E no júri, veja como é que são um pequeno detalhe, o fulano de tal, que era o acusado de ter ateado fogo lá no veículo, ele disse não, em relação a... Porque eles achavam que tinham cometido o crime antes, né? Estavam ali destruindo os corpos, né? Ele dizia, não, olha, fulano, a vítima B, eu não matei. Né? Então, em tese, eu teria cometido só o crime de ocultação de cadáver. E não havia pesquisa de carboxihemoglobina para esclarecer como fez em relação ao outro,
Então, vejam que assim, o Tem um júri. caso de Canoas, tem um caso de Canoas muito interessante aí, que eu atuei também. E o Aham. doutor, que agora vai assumir o Calcrim lá, o doutor Uhum. Brandalize, doutor Rodrigo Brandalize. E aí nós fizemos um estudo que era, até que se eu falar, até para a gente poder lhe ajudar aí, né, tecnicamente, do que é a carboxiemoglobina, porque assim, o que acontece? Na queima, vamos supor, tu está dentro de um ambiente, aquele ambiente está queimando. Quando aquele ambiente está queimando, ele libera monóxido de carbono. Se eu estiver vivo, eu vou respirar aquele monóxido de carbono e aquele monóxido de carbono vai se combinar com a hemoglobina. Tem a Uhum. oximoglobina e carboxiemoglobina. Ou seja, eu estava vivo, respirando aquele monóxido de carbono e ele vai ser analisado num exame de sangue, ele vai aparecer a carboxiemoglobina. Também tem análise das vias aéreas, né? Então, realmente, era um caso, normalmente acontece naqueles casos assim, vocês mataram e depois queimaram, ou vocês colocaram a pessoa viva lá e ela morreu queimando, né? Que Exatamente. é exatamente, é nesse ponto, né, doutor? Uhum. É o emprego do meio cruel, né? Então, isso aí muda, né? É Muda. isso que é muito do trabalho da investigação e da defesa. Às vezes Sim. a pessoa cometeu um crime, mas não da forma como foi feita a denúncia. Uhum. Muitas vezes o que a gente atua, não, tá ali, existiu um homicídio, tá. Mas é aquelas agravantes, todas aquelas agravantes que vão fazer toda a diferença. Cada uma delas a gente verifica, então a gente consegue provar isso, foi empregado isso, e às vezes o meio cruel, por exemplo, a asfixia, essas coisas às vezes são muito complexas, né, de serem Bem. provadas, e daqui a pouco, até caso nós estamos aí, né, de conseguir provar isso, né? Será que foi realmente essa a causa da morte? A pessoa, tá, tudo bem, tu levou a morte, mas será que tu empregou esses meios todos, né? As agravantes dessa condenação? Então, é aquela coisa de a gente também buscar tecnicamente que a pessoa responda, talvez, né? Tem que Sim. responder. Mas ela Sim. responder justamente de acordo com a lei, de acordo com as provas, né? Perfeito. Nós estamos aqui com 1h15, daqui a pouco o Instagram nos derruba. Doutor David, vamos fazer a rodada final de considerações? É, ah, sobretudo porque, Kleber, como a gente vem falando, né, alguns casos são trabalhados muito mais pelo que eles representam do que por aquilo que eles são, né? Então, eu vejo assim por uma perspectiva mais técnica, nós trabalhamos com o lado da perícia, demonstrando causa-mortes, etc. e tal, mas por outro lado nós temos a imagem, né? E a imagem ela também ela favorece, querendo ou não, o aspecto político de determinados casos, né, que são até mesmo veiculados pela mídia. Então, essas situações a gente também encontra uma certa dificuldade mesmo com a perícia atuando junto e de forma bem técnica, né? Porque foge, escapa, né? A própria técnica processual, né? E pericial. Cabe aqui também utilizar mecanismos, né? Para buscar esse enfrentamento, né? De narrativas, porque querendo ou não, por mais que a gente veja escapar pelos dedos, né, do aspecto técnico, o aspecto político também pode ser enfrentado dentro do processo penal, né? E às vezes ele é levado para a mídia e cabe então ao advogado antecipar as suas abordagens e sem obviamente deixar de lado deixar de lado o aspecto da perícia, porque depois ele vai ser discutido, se a gente for pensar no caso enfim, de homicídio, né, que vai a júri, vai ser discutido essa prova lá perante os jurados, né? Então, aí eu vejo a parte, uma atuação ampla, né, por parte da defesa, e claro, isso não se resume a apenas um advogado, né, e não apenas a um escritório, pode ter parcerias, né, com outros colegas, outros escritórios, que é o que a gente também procura fazer, e eu procuro fazer até enfim, pela minha curta caminhada, eu tenho tido bastantes amigos, e aí esses amigos também seguem no mesmo caminho, e às vezes até atuando num processo criminal. Muitas vezes com interesses divergentes, né, mas muitas vezes atuando na própria defesa do meu patrocinado, né?
Mas o que eu tinha mencionado é uma necessidade de uma mudança de cultura, uma mudança, querendo ou não, política também. Só que essa mudança, ela não se dá apenas por parte do advogado na advocacia, ou até mesmo pela OAB. Ela também parte de uma compreensão de quem, desses atores que estão envolvidos com o processo penal e com a investigação. Porque, querendo ou não, hoje em dia todo mundo quer investigar, até o STF. Então, essa possibilidade, esse poder, né, como diria Foucault, querendo ou não, é um poder, né, um poder de dizer o que é o caso, né, é um poder que demanda, que vai demandar disputa. Ele vai tentar, de alguma maneira, ele vai ser tirado, vai haver tentativa, né, de tirar esse poder agora dos advogados também, né. Não à toa a crítica que o próprio Ministério Público faz à atuação defensiva, né? Dizendo que é inconstitucional, etc. e tal, que não há uma previsão constitucional para o advogado atuar enquanto investigação e para favorecer seu cliente, né? Sendo que também a própria Constituição não traz uma previsão de um Ministério Público enquanto um órgão responsável pela investigação. Mas, em nome, eu vejo até, sem querer forçar muito, mas a defesa muito mais legitimada a investigado que o próprio órgão ministerial, que é parte, né? E enquanto, de fato, essa relação de réu ou de defesa, acusação e julgador, né, for sempre pesar sobre o réu, né, ou sobre as suas costas, de fato, a investigação ela é legítima por parte da defesa, porque as consequências da condenação enfim, pelo cumprimento de pena, né, num sistema extremamente desumano como é o nosso, vai recair sobre o réu, né? Então, todos os meios que forem utilizados dentro da legalidade, né, da ética e, enfim, os meios próprios de obtenção de fonte de prova forem viáveis, eu acho que é mais do que necessário e legítimo que a defesa, então, realize a investigação defensiva, né? Doutor Kleber, né? Doutor Kleber, eu vou fazer brincadeira, né? Que me incomodava, então agora eu sei que me incomodava na parte pericial, né? Assessorando o Ministério Público, né? Eu fiquei em Canoas de 2016 a 2019, né? Então coincidiu, acho que o seu período de assessoramento no Ministério Público, né? Exatamente. Acho que esse caso aí, se não for da Caboca, eu não sei se também, se você falou do lá. Não, provavelmente esse seja o caso, esse júri foi dissolvido. Alguns já tinham morrido, vários dos réus já tinham morrido, foi uma família executada dentro do carro. Exatamente, foi eu que é o mesmo caso, né? Exatamente. E o júri foi dissolvido. E era promotora, era uma promotora, não era? Era uma promotora. É a doutora Denise, né? Isso. É o mesmo caso. Mas é interessante para ver como essas questões acabam surgindo, né? Meio que por acaso não, mas elas definem muitas vezes o debate que ocorre em determinados casos. Doutor Kleber, suas considerações finais. Primeiro agradecer, né? Eu acho que o debate é sensacional. Nós podemos falar, né, sobre a prova, podemos falar sobre assessoramento, podemos falar sobre um trabalho sério, né? Valorizar a nossa perícia criminal, né? Eu acho que muito da evolução dos processos, quem tiver o poder da caneta, né? A perícia requer de recursos, né? Eu acho que nós temos que fortalecer a perícia. Claro, nós atuamos com assistência técnica, mas a gente sempre, tanto no Ministério Público, quanto na Defensoria, quanto na Advocacia, nós somos parte. Isso também é uma certa forma, deixar aqui né, porque nós somos cientistas sérios, então independente de eu ser Ministério Público, polícia, claro, a gente vai falar a verdade, mas o peso da perícia criminal, da prova pericial, ele é muito forte, né? Ele é a perícia do juízo, né? Então, às vezes, a gente vê com uma certa lástima, assim, não se valorizar tanto o trabalho da perícia. A doutora Denise acabou falando que todo mundo quer investigar e também todo mundo quer fazer perícia, né, que é um outro problema, que é pior, né, que todo mundo investigar e todo mundo querer fazer perícia. Né. Perícia requer um estudo muito grande, requer o tempo, requer experiência.
Então, eu vejo assim, deve crescer, acho que nós temos que valorizar a perícia, acho que a perícia tem que ser autônoma, também já deixar uma bandeira da Perícia Nacional. Nós temos alguns estados em que a perícia ainda é dentro da polícia, mesmo, né, sendo sério, né, sempre gera aquela desconfiança quando o policial está envolvido, né, quando a polícia tem que ser aquela investigação. O doutor David falou também da pressão da imprensa, né, então isso gera vários fatores, claro, nós temos que entender que nós trabalhamos bastante dias, né, doutor David, que a perícia tem que atender todo mundo igual, né? Sem tráfico de influência, sem escolher, né, quem nós vamos atender. Mas é inegável, né? Os próprios peritos se sentem pressionados quando um caso tem repercussão, mas aí nós temos um outro problema. O acesso daquela pressa de dar um retorno, de dar uma resposta, isso aí é muito temerário, né? Eu sempre cito, né, o caso Michael Jackson, o caso George Michael, que ainda no Brasil é aquela coisa de liberar o corpo, né? Que a gente tem essa coisa de liberar o corpo. Né? Caso Michael Jackson e George Michael, o corpo ficou mais de 30 dias, 60 dias, se eu não me engano, no DMR. Se fizer isso no Brasil hoje, é capaz do pessoal invadir lá o DMR para buscar o corpo lá, para aquela coisa de entregar o corpo. Né? Então não é isso, né? O corpo é uma prova, pode ser feitas análises, né? Nós temos visto casos que nós estamos atuando, que podem surgir outras informações de análises que não estão dentro das análises comuns, usuais da perícia criminal, tanto que a perícia, principalmente se tratar da toxicologia e outros exames que tem que ser feito no sangue, na urina, podem surgir informações, né, daqui a pouco, né, que venham ao longo da investigação defensiva, né, que podem ser importantes, né, e a perícia. E aí sempre aquela coisa onde é que entra o assessoramento técnico, principalmente auxiliar os operadores do direito, interpretar as provas, né? Às vezes nós enxergamos coisas que o operador do direito não enxerga, e auxiliar nas perguntas, que eu acho que é a coisa mais importante. Né? Quem não sabe perguntar não tem a resposta que quer. Que é onde entra, acho que o grande trabalho, acho que dos assistentes técnicos, e bater a coisa dos depoimentos. Né? Os depoimentos aqui baixo, a gente vê que os depoimentos às vezes mudam, mas tem coisas que perduram ali, né? E casam com as provas técnicas. E também essa coisa de nós propormos, né, auxiliar, né, os operadores a propor exames suplementares e complementares. Né? Às vezes a perícia é muito técnica lá, né, usa muitos tecnicismos, e deixar aquela coisa clara que eu sempre falo para os peritos. Né? Quem vai ler teu laudo é o motorista do Uber, né, quando for para o júri, é o tio da padaria. Né? Então, assim, nós também não sermos muito... ser muito técnico o laudo também, né? Claro, tem que ser técnico, tem que ser científico, mas saber que se é um crime doloso, alguma coisa assim, né? E todos os outros os crimes previstos aí que vão para o júri, em especial para o júri, que vai ser julgado uma comissão de sentença, porque as pessoas não têm esse conhecimento todo científico, primeiro que os operadores do direito é difícil. Então, agradecer ao Dr. David também, sempre um grande parceiro aí, a gente respeita bastante a perícia, o assessoramento técnico e a Defensoria Pública, né? Um privilégio poder estar aqui e participar do debate. Agradeço também aí, André. Obrigado pelo convite e a todos que nos ouviram, né? Tiveram essa paciência. Agradeço. Então, a gente está sempre à disposição aí para o que for necessário. Perfeito. Eu que agradeço do fundo do coração, né, a disponibilidade de tempo do senhor, de vir aqui conversar com um tema que ele ainda é novo, mas ele é muito necessário e eu acho que ele pode encaminhar determinadas situações dentro do processo penal e, acima de tudo, eu acho que uma sociedade, dentro de um regime democrático, ela não quer que pessoas sejam condenadas de forma injusta, e isso passa, sim, por nós termos uma acusação robusta, mas uma defesa robusta, e isso, como bem disse o Dr. Kleber, aí, passa pelo aparelhamento da perícia no Brasil, por termos cada vez mais uma melhora na qualidade das nossas perícias e que possamos, então, devidamente ter um processo penal que chegue a uma probabilidade muito boa de estabelecer a verdade sobre um fato acontecido no passado. Fiquem todos bem, mais uma vez, meu agradecimento. A live fica disponível no feed da Defensoria Pública e também no IGTV. Um grande abraço, até a próxima. Até a próxima. Um abraço.